Muito bem, amigos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para trazer uma palavra de fé ao seu coração, um momento de fé em nome de Cristo, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. E o título da nossa mensagem fala sobre como ser bem-sucedidos nas escolhas e decisões que tomamos. Amém? Lá no livro de Jó, capítulo 5, no versículo 6, vai dizer assim: porque do pó não procedem a aflição, e nem da terra brota o trabalho. Em outras palavras, os problemas, eles não vêm por obra do acaso. Muitas das vezes, muitos problemas e situações de adversidade, dificuldade, de sofrimento que vem na vida das pessoas, são elas mesmas que geram esses problemas. Muitas das vezes são nós mesmos que proporcionamos o surgimento de muitos problemas, de muitas dores de cabeça, figuramente falando. E ali o texto diz: porque do pó não procede a aflição, não vem por obra do acaso, a maldição sem causa não se cumpre, diz a palavra de Deus em Provérbios 26, versículo 2. Então, meus irmãos, olha que coisa forte, a própria palavra de Deus está nos ensinando que muitas das vezes, há muitas coisas que acontecem, são as pessoas mesmas que proporcionam. Elas mesmas plantam a semente e colhem. Elas mesmas geram, determinados frutos, filhos, no sentido figurado, e acabam tendo as consequências na sua vida. E o que Deus quer falar para nós? Deus quer nos ensinar a estarmos ligados com Ele cada vez mais, estarmos numa sintonia maior, numa comunhão maior, numa sensibilidade maior para com a voz do Espírito Santo e em harmonia com toda a palavra de Deus. Eu vou lhe mostrar pelas Escrituras, de maneira objetiva, dois exemplos de pessoas que eram de Deus, muito de Deus, mas que cometeram erros em escolhas e decisões que tomaram. E esses erros só geraram problemas, só geraram dor de cabeça. Por que Deus vai tratar conosco através desses exemplos? Para mostrar para nós que por mais que uma pessoa seja de Deus, ela não está livre de cometer erros nas suas escolhas e decisões e acabar colhendo as consequências. E isso traz para nós vamos dizer assim, um entendimento, um incentivo da parte do Senhor para estarmos cada vez mais vigilantes, atentos, ligados com o Senhor, seu Espírito e sua palavra, no nome de Jesus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 9, nós vamos ver aqui o primeiro exemplo. Gênesis, capítulo 9, no versículo 20, diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embriagou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber aos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros. E indo, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Olha que coisa séria, meus irmãos. Próprio Noé, um grande homem de Deus, abriu a boca e lançou uma palavra de maldição sobre o filho dele. Ele, em outras palavras, estava dizendo
que o seu filho Canaã seria o quê? Servo dos servos, seria o mais, vamos dizer assim, o mais que passaria mais sofrimento, que padeceria mais, a pessoa menos qualificada, menos capacitada, a pessoa que mais sofreria. Ele seria, o valor dele seria para enriquecer os outros e ele passar sofrimento. Estava aqui amaldiçoando o filho, dizendo em outras palavras também que ele seria sempre um zero à esquerda, que ele seria um nada, que ele nunca iria chegar a lugar nenhum, que ele seria um fracassado. Maldito seja Canaã, ele a amaldiçoou, ele lançou uma maldição, lançou uma derrota, uma palavra de derrota sobre o próprio filho, e isso obviamente causou toda uma sequela, uma consequência sobre a vida de Cã e toda a sua descendência, por causa de uma escolha, uma decisão errada, fora da direção de Deus, de um homem de Deus. Ali surgiu uma descendência de fracasso, de derrota, que só trouxe dor de cabeça para Deus, para a humanidade, no nome de Jesus. E isso é que Deus quer chamar a nossa atenção. Por mais que uma pessoa seja de Deus, muitas das vezes ela acaba errando, ela acaba de maneira desatenta, precipitada, falando algo que não deveria, agindo de maneira que não deveria, e isso gera consequências, e consequências graves. Noé poderia ter chamado o filho, repreendido, disciplinado, mostrado o caminho certo, corrigido, mas não, ele lançou uma palavra de maldição. Ele disse: maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos, ou seja, o mais derrotado, o mais fracassado, o zero à esquerda. Nunca vai ser alguém na vida, vai ser sempre servo, sempre escravo, sempre aquele que vai servir, que vai abençoar, que vai enriquecer os outros, mas que vai ser sempre um miserável, um fracassado, um derrotado. Imagina um pai falar uma coisa dessa para um filho. Aconteceu, e não foi de uma pessoa que não conhecia Deus, que não dava com Deus, não, foi do próprio Noé, aquele que em meio à geração dele não se corrompia, era fiel ao Senhor, andava com o Senhor. Em meio a uma geração corrupta, Noé permaneceu sendo de Deus, mas depois que Deus destruiu todos os promovedores do pecado, da maldição, o próprio Noé tinha a chance de começar tudo novo, de fazer tudo novo, e ele acabou tropeçando através das suas palavras com a sua própria família, e abriu a porta para a maldição entrar na humanidade novamente. Amigo, amiga, você foi escolhido para gerar bênção, para gerar salvação, para gerar a edificação do Senhor, para levar Deus para a sua família. Então leve Deus, leve a bênção de Deus, leve a salvação de Deus, e não faça aliança jamais com Satanás. A nossa aliança é com o Senhor Jesus, é com o Espírito e a palavra de Deus, no nome de Jesus, amém? Olha a consequência, no capítulo 10 você pode meditar o versículo 1 até o versículo 19, você vai ver aqui que os descendentes de Cã foram quem? Os descendentes dele foram, por exemplo, Nimrod, que construiu a Torre de Babel, que foi um símbolo de soberba humana. Ele queria construir uma torre que tocasse no céu, que chegasse ao céu. Ele queria se igualar ao Criador dos céus e da terra. Soberba, Deus desceu, confundiu as línguas, e Nimrod foi também aquele que edificou a cidade de Babel, que veio a se tornar Babilônia, casa de grande confusão. Você sabe que Babilônia era um povo, era um tipo de povo, nação, completamente contrária ao reino do Senhor Deus, que trazia consigo todo tipo de idolatria. Também dali da descendência de Cã surgiu também, através de Nimrod,
a edificação da cidade de Nínive, por exemplo, aonde nós vemos também Deus enviando Jonas para levar uma mensagem ao povo de Nínive, um povo que estava completamente vivendo contrário ao próprio Deus. Amém? Quer dizer, só pessoas, gente problemática que trouxeram problema para Deus, para a humanidade, trouxeram dor de cabeça, figuramente falando. Então, através de uma escolha errada de um homem de Deus, veio tantas pessoas com tantos problemas, que só acrescentou problemas. Também nós vamos ver que de Cã surgiu os aveus, os queneus, os ferezeus, e os filisteus e tantos outros povos que foram pedras no caminho do povo de Deus. Lá na terra prometida havia tantos povos ali que o povo de Deus ia ter que expulsar daquela terra para tomar posse da terra prometida. Mas esses povos que fizeram guerra contra o povo de Deus, justamente eram os descendentes de Cã, o filho amaldiçoado do homem de Deus, né? Os filisteus, Davi derrotou o gigante Golias. Golias pertencia ao povo filisteu, que fazia guerra contra o povo de Deus. Mais um exemplo, descendente de Cã, do filho amaldiçoado do homem de Deus. Um homem ou uma mulher de Deus tem que abençoar sua família, abençoar seus filhos, abençoar em nome de Jesus e não amaldiçoar. E assim vai gerar bênção, salvação e não maldição e sofrimento e dor de cabeça. Amém? Outro exemplo, Abraão. Você vai ver no capítulo 15, 16 e 17, o exemplo de Abraão. Abraão queria um filho, era na época Abrão, ele queria um filho, ele buscava em Deus. Deus deu uma promessa que ele teria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, e ali ele creu no Senhor. Porém, na caminhada, como a bênção estava demorando a chegar, aparentemente, ele ouviu o conselho da mulher. A mulher apresentou a sua escrava Agar e disse: tenha um filho com ela, e através dela eu darei filhos a ti. Abraão ouviu a voz da sua mulher, e daquela união surgiu Ismael. Quem foi Ismael? Ismael foi aquele que fez guerra contra Isaac, o filho da promessa, que muitos anos depois Sara concebeu a Isaac, em nome de Jesus, aos 90 anos, e Abraão 99 anos. Mas o que nós aprendemos aqui? No capítulo 16, versículo 12 de Gênesis, ali vai dizer que Ismael era alguém que seria contra todos, e todos seriam contra ele. Ou seja, aquela pessoa do contra, aquela pessoa que está sempre contrariando tudo, todos, está sempre acrescentando problema, nunca traz solução. A Ismael seria uma pessoa de guerra, de conflito, de contenda, seria uma maldição, seria uma dor de cabeça para muitas pessoas, para o próprio Deus. Quer dizer, através de uma escolha errada do homem de Deus, do pai da fé, Abraão, surgiu uma grande dor de cabeça para Deus e para a humanidade, que foi Ismael. Coisa séria, meus irmãos. Quando nós saímos da direção de Deus, nós acabamos gerando maldição, fazendo escolhas e decisões que desagradam o Senhor e que só trazem dor de cabeça para a nossa vida. Então vamos aprender a fazer o oposto, a permanecer na direção de Deus, da palavra, do Espírito do Senhor, e assim nós vamos gerar bênção em nome de Jesus. Amém? Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece bom, mas no final são caminho de morte. Em outras palavras, tem coisas que parecem solução na nossa vida, mas é laço, é emboscada, é armadilha. Sempre que algo nos afaste da palavra, do Espírito, da direção do Senhor, mesmo que pareça uma solução, de fato não é. A solução é permanecer na palavra e na direção de Deus. Amém? Para nós terminar, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Diz assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia, de noite, para que
para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Amém? Aqui está o segredo de Deus para nós. Quer ser bem sucedido nas suas escolhas e decisões? Procure estar em uma comunhão, uma sintonia cada vez maior com a palavra de Deus e obviamente com o próprio Espírito de Deus. Ter uma vida de oração, de comunhão cada vez mais constante, mais contínua, e assim também uma vida de harmonia, de sintonia com toda a lei do Senhor, toda a palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém? Fazendo assim, muito mais acertos nós teremos, porque o Senhor Deus vai nos iluminando e vai nos dirigindo. Nós vamos nos tornando mais e mais sensíveis à voz do Espírito Santo, e assim Ele pode nos guiar em toda a verdade e nos mostrar aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Pegue essa palavra no teu coração. Lembre também que lá em 1 Coríntios 10, no versículo 12, se eu não me engano, vai dizer que aquele que está de pé deve vigiar para não cair. Então não é porque uma pessoa é de Deus que ela não vai cometer erros, que ela não vai ter falhas, mas tem erros e falhas que podem gerar consequências muito grandes na nossa vida. Mas se nós estivermos nos voltando para o Senhor cada vez mais conscientes da direção de Deus, nós estaremos, e mais fácil será de entendermos Deus livrando a cada um de nós de fazermos escolhas erradas na caminhada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês com essa palavra, e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.